com o Espírito Santo a viver a nova caminhada, a viver aquilo que nós sonhamos, os nossos projetos, os nossos sonhos, para que eles se tornem realidade. Então nós vamos aprendendo com o Espírito Santo a viver a vontade de Deus para a nossa vida, né? E o versículo 18, ele diz aí, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então nós somos reconciliados com Deus, com Ele, através de Jesus Cristo, através daquilo que Jesus Cristo viveu na cruz, né? Se nós hoje temos uma oportunidade de estar diante de Deus, de chegar a Deus, é através de Jesus Cristo. Nós não conseguimos chegar a Deus, né, por intermédio de outra pessoa, por como era no tempo dos profetas, ao qual nós conhecemos, que nós lemos, nós entendemos que o ser humano, na época do profeta, ele teria que trazer a sua causa até o profeta, contar ao profeta aquilo que ele queria, que Deus falasse com ele, né? Ele fazia primeiro lá o seu sacrifício, aí contava ao profeta, o profeta ia orar a Deus, e Deus em determinado tanto tempo dava a resposta ao profeta, e o profeta vinha e entregava ao ser humano aquele que necessitava daquilo que ele tinha pedido, sobre aquele assunto, sobre aquilo que precisava ouvir, né? E Deus, quando queria que o povo mudasse, alguma coisa estava errado, Deus falava com o profeta e o profeta ia até o povo e anunciava aquilo que Deus queria. Hoje é diferente. Jesus nos anunciou tudo o que nós precisamos através da sua palavra e fez o que teria que ser feito, né? Morreu na cruz por nós. A Bíblia diz que os profetas vieram até João Batista, falavam que Deus falava ao povo através dos profetas até João Batista. De João Batista para frente, que já é o Novo Testamento, né? Que João Batista veio anunciando o Evangelho do Cristo, Deus fala ao povo através do seu Filho, Jesus Cristo. Então Deus fala ao povo, fala a nós, através de Jesus Cristo, que é a palavra. Aí, pastor, mas como assim é a palavra? Aí nós temos como conhecimento o Evangelho de João, né? No seu capítulo de número 1, se nós olharmos o Evangelho de João, no capítulo de número 1, o Senhor vai nos explicar, o apóstolo João vai nos explicar que quem é a palavra, né? Aí ele começa dizendo, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Então ele está dizendo, lá no princípio, na criação do mundo, era somente o verbo é o que? Palavra, e a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Aí, aqui no Evangelho de João, capítulo 14, ele vai dizer assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vivemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então quer dizer, o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne? Jesus, que era a palavra lá no princípio, veio como homem, se fez carne e habitou entre nós. E através dele nós fomos reconciliados com Deus. E hoje nós podemos chegar a Deus através de Jesus Cristo, né, com a reconciliação que nós buscamos, como nós confessamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e cremos no nosso coração que Ele deu a vida para nós. Está lá em Romanos capítulo 10, né, no versículo 9 e 10 lá a seguir. Aí, o Senhor Deus diz aqui, o apóstolo Paulo, no versículo 19, diz assim, ó, isto é, explicando esse versículo, ó, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Né? Quando Jesus morreu lá na cruz, foi feita a reconciliação. A Bíblia, Jesus falou o seguinte, olha, eu vou morrer por todos, por todo ser humano, por todo mundo, por toda criatura, por todo homem, por toda mulher, por todo ser humano. Mas nem todos vão me aceitar, nem todos querem a Jesus. Mas aqueles que querem, se nós voltarmos lá a João, no Evangelho de João, de novo, capítulo 1, né? Aqueles que